Fala galerinha do sétimo ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai dar início à edição 5 do PET, tá bom? Com a semana 1 e o tema, os jesuítas na América Portuguesa, tá bom? Inicialmente o PET ele vai trazer esse texto aqui pra gente. Missões jesuíticas no Brasil, dos aldeamentos à interiorização, tá bom? Os jesuítas eram padres pertencentes à ordem religiosa Companhia de Jesus, criada no ano de 1534 pelo religioso Inácio de Loyola, num período em que a Europa vivia os tempos conturbados da Contra-Reforma. O objetivo da Companhia de Jesus era combater o avanço do protestantismo, propagando a fé católica pelo mundo através da catequese, tendo um papel determinante na sociedade do Brasil colonial. Estes religiosos chegaram ao Brasil em 1549, junto à comitiva do governador-geral Tomé de Souza, e liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, tinham como missão inicial promover a catequese dos indígenas brasileiros e dos filhos dos colonizadores. Destacando-se na interação com os nativos, o padre jesuíta José de Anchieta criou uma mescla dos idiomas tupi e português de época, facilitando a comunicação entre religiosos e os indígenas. No que abrange o sistema de educação colonial, foram os jesuítas que construíram os primeiros colégios da colônia. Com a missão de educar os filhos dos colonos, os religiosos fundaram instituições em Salvador e principalmente na vila de São Paulo de Piratininga, atual cidade de São Paulo. Apesar do sucesso dos colégios, o maior empreendimento jesuítico no Brasil colônia foram os aldeamentos, reunindo dezenas, às vezes centenas, e em alguns casos, milhares de indígenas que tinham como objetivo facilitar a conversão dos nativos ao catolicismo. Esses aldeamentos eram chamados de missões. Aqui a gente vê uma imagem, do padre José de Anchieta, responsável pela criação de um idioma que mesclasse tanto o português quanto o tupi-guarani, que facilitou, em grande parte, a interação entre os jesuítas e os povos nativos, os indígenas do Brasil. Nas missões, os nativos viviam sob rígida disciplina católica, onde trabalhavam nas lavouras em troca de catequese e proteção. Ao longo dos anos, os indígenas se habituaram a trabalhar por excedentes, ou seja, produziam mais do que o necessário para sobreviver, e este excedente era comercializado pelos jesuítas, tornando-se um negócio extremamente lucrativo aos padres. Os colonos, por sua vez, passaram a se interessar pelo apresamento desses nativos justamente por estarem familiarizados com o sistema de trabalho, e as missões representavam certa proteção aos nativos, diminuindo o acesso dos colonizadores que visavam a sua captura. Logicamente, a relação entre colonos e jesuítas tornou-se insustentável ao longo dos anos, resultando em guerras e rebeliões. Aqui a gente tem uma imagem das ruínas da missão jesuítica de São Miguel, no Rio Grande do Sul. E agora o PET vem com as atividades. Atividade 1. De acordo com o texto estudado, descreva qual era a missão da ordem religiosa da Companhia de Jesus, criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola, no que diz respeito à fé católica, ou seja, qual era o objetivo da ordem jesuítica? O que a gente pode responder aqui de acordo com o texto? O objetivo da Companhia de Jesus era combater o avanço do protestantismo, propagando a fé católica pelo mundo através da catequese, tendo papel determinante na sociedade do Brasil colonial. Ou seja, a criação da ordem religiosa Companhia de Jesus, da ordem jesuítica, de certa forma foi um dos aspectos da Contra-Reforma religiosa católica, tá certo? Que veio como uma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante. A Igreja Católica perdeu muitos fiéis e muita influência a partir que a Reforma Protestante ia avançando, por toda a Europa. E qual que era a ideia de se criar uma ordem religiosa como a ordem dos jesuítas? Era angariar, era conquistar novos fiéis, novos territórios de influência para a Igreja Católica, tá certo? Se não possível pela Europa,
que fosse realizado, né, pelas colônias europeias, tá certo? Então, a ordem jesuíta, ela não atuou somente aqui no Brasil, né? Ela atuou em todos os territórios americanos, né, que foram colonizados por países católicos, né, países europeus católicos. Também atuou na África, atuou no Oriente. Então, foi uma ordem de grande importância na história da Igreja Católica, nessa questão da expansão da fé católica pelo planeta, ok? Atividade 2. Quais eram as missões, os objetivos, né, quais eram os objetivos iniciais dos primeiros jesuítas a desembarcarem no Brasil em 1549? Quais eram os objetivos dos jesuítas quando eles chegaram aqui no Brasil em 1549? De acordo com o texto, o que vocês podem estar respondendo aí? Esses jesuítas, eles tinham como missão inicial promover a catequese dos indígenas brasileiros e dos filhos dos colonizadores, tá certo? A gente sabe que durante toda a Idade Média, a ideia de educação, ela esteve monopolizada sobre o poder da Igreja Católica, tá certo? Inclusive as primeiras escolas e as primeiras universidades, elas têm uma relação muito grande com a atuação católica pela Europa. Então, quando vem a missão jesuítica aqui para o Brasil, ela tem esse objetivo: ensinar a catequese aos indígenas, né, conquistar os indígenas como fiéis para a Igreja Católica, né, e fazer a educação dos filhos dos colonizadores, garantir a educação dos filhos dos colonizadores. Tá bom? Agora, atividade 3. Sabendo que nos primeiros anos de colonização, Portugal ocupou essencialmente a faixa litorânea brasileira, muito disso em função do Tratado de Tordesilhas com a Espanha. Aí vem a questão: de que forma as missões jesuíticas colaboraram para a ocupação do interior do Brasil? Então, nós sabemos que havia o Tratado de Tordesilhas, que dividia, né, o Brasil dividia a América, né, a América do Sul, em duas faixas territoriais: a faixa leste, destinada a Portugal, e a faixa oeste, destinada à exploração colonial da Espanha. Portugal tinha o seu território delimitado onde ela poderia fazer exploração. Mas a ocupação jesuítica, as missões jesuíticas, contribuíram para que esse território fosse ampliado, né? Portugal desrespeitou o Tratado das Tordesilhas em grande parte graças às missões jesuíticas, tá certo? E a pergunta vem justamente nessa direção: de que forma as missões jesuíticas colaboraram para a ocupação do interior do Brasil? O que vocês podem estar respondendo aí? Com o objetivo de catequizar os índios, os jesuítas faziam missões no interior do continente. Por quê, turma? O que acontecia? Sabia-se que tinha divisão, né, no meio da América do Sul. Mas era muito difícil você, com um mapa e com os instrumentos que haviam na época, determinar aonde que passava essa linha das Tordesilhas, onde que ocorria essa divisão exatamente. Então, muitas vezes, os padres jesuítas, né, e os bandeirantes também, que tinham a missão de atacar essas missões jesuíticas, né, tinham o objetivo de atacar essas missões jesuíticas, de tomar esses índios para serem escravizados, eles não tinham a noção de onde que passava essa linha das Tordesilhas. Então eles avançavam mesmo, eles iam ocupando outros territórios. E como era muito difícil também, tanto para Portugal quanto para a Espanha, ocupar toda a região do continente, né, essas regiões que eram desocupadas acabavam sendo tomadas pelos primeiros povos, né, ou seja, português ou espanhol, os primeiros povos que chegassem lá naquele território e tomassem para si. Então o Tratado das Tordesilhas, ele servia muito como um tratado assim formal, mas na execução e na prática ele funcionou muito pouco. Tanto é que ele acabou caindo em desuso, né? Então, os jesuítas faziam missões no interior do continente. Isso contribuiu para a conquista e o povoamento das áreas fora do Tratado das Tordesilhas, ou seja, acabavam avançando além, né, do território que era separado a leste, né, da América do Sul, separado para a colonização de Portugal. Ok? E a questão 4. Qual a tática usada pelo padre José de Anchieta para facilitar a comunicação entre os religiosos e os indígenas brasileiros? O que vocês podem estar respondendo aí?
o padre José de Anchieta desenvolveu um manual que auxiliava na comunicação dos jesuítas com os nativos. Nesse período da história brasileira, o idioma mais comum existente aqui era a língua geral. E o que era essa língua geral? Era um idioma, né, criado pelo José de Anchieta, desenvolvido pelo José de Anchieta, que mesclava elementos do português com os idiomas nativos. Ou seja, era uma mistura do tupi com o português, tá certo? Essa mistura, essa nova língua que surgia aí, né, de uma mescla de elementos dos idiomas nativos e do português de Portugal, gerou aí essa língua geral, que era usada pelos jesuítas, né, como uma forma de facilitar, de viabilizar a comunicação entre portugueses e nativos brasileiros. Espero que essa aula tenha sido de bom proveito para vocês. Semana que vem a gente vai estar de volta aí com a aula da semana 2 do PET 5, tá bom? Tudo de bom para vocês e obrigado.